Shalom, shalom, meu povo, tudo bem com vocês? Dei uma sumidinha, mas estou de volta. Vamos lá falar da palavra do Senhor? Eu estava assistindo ontem um vídeo numa rede social profissional, e o vídeo falava sobre um menino de aproximadamente uns 10 anos que ia ouvir a voz do seu pai pela primeira vez. Ele era, deficiente auditivo e eles estavam colocando um aparelho nele para que ele ouvisse a voz do pai dele pela primeira vez. E aquilo me trouxe uma reflexão, O Senhor me trouxe uma reflexão. Que muitas vezes nós temos um ouvido que funciona, mas nós não ouvimos ou nós não damos atenção à voz do pai, né? Aí eu te pergunto, veio essa reflexão para mim, será que se nós fôssemos surdos, a voz de Deus seria mais especial para nós? Queimaria mais o nosso coração? Isso me faz lembrar da passagem do caminho de Emaús, lá em Lucas 24, Jesus já tinha morrido, e durante o tempo que ele esteve na terra, durante seus 3 anos e meio que ele esteve na terra, quantos ensinamentos ele não deu? Quantos milagres ele não fez? Quantas orientações ele não passou? E a palavra fala para nós guardarmos na tábua do nosso coração as palavras dele, Pois bem, voltando para a história aí de Emaús, do caminho de Emaús, o que Jesus tinha dito? Que ele ia morrer, mas ele ia ressuscitar, E no 3º dia ele ressuscitaria. E a história de Emaús, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e ele estava caminhando do lado de alguns discípulos, E os discípulos não o reconheceram. Sua visão estava fechada, mas os seus ouvidos estavam abertos e eles não reconheceram a voz do Senhor Jesus. Não reconheceram a voz do Senhor Jesus mesmo tendo andado com ele por um tempo, Não sei se esses em específico, andaram com eles os 3 anos, mas você andando um tempo com a pessoa, você conhece a voz dela, De longe você já vai conhecer a voz dela. Nossa, é a voz de fulano, é a voz de ciclano, E ele caminhou um pedaço com eles lá e conversando e perguntando. E eles falavam ainda, você não sabe o que está acontecendo? Crucificaram Jesus. Entendeu? Eles estavam andando pelo caminho de Emaús e eles não reconheceram a voz do Senhor. Ele falou, não estou sabendo. O que aconteceu? Jesus, o que aconteceu? Conta para mim. O que aconteceu? E aí eles falaram para ele o que aconteceu. E depois ele ficou com eles. E quando ele sentou, eles convidaram ele para sentar à mesa, para comer, que ele partiu o pão, os olhos dele se abriram. E aí depois eles falavam, será que nosso coração não queimava enquanto ele falava? Sabe, meus amados, o que eu quero falar com vocês hoje é que será que você tem ouvido a voz do Senhor? Será que você ainda reconhece a voz do Senhor? Esses discípulos andaram com o Senhor e viram tantas coisas, tantos milagres, Queimava o coração deles ouvindo Jesus. E depois que Jesus ficou um tempinho sem aparecer e ressuscitou, porque ele tinha deixado uma promessa para eles que ele voltaria, eles se esqueceram, Perdeu-se as coisas que Jesus tinha falado e que Jesus tinha feito, Será que tudo que Jesus fez e que Jesus ainda faz por você já caiu no esquecimento? Será que a voz dele já não está mais ardendo o seu coração? Será que a voz dele perdeu a essência para você? A palavra diz em João 10, 27, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz.
e eu as conheço e elas me seguem. Será que você deixou de ser ovelha do Senhor? Será que Ele deixou de ser seu pastor? Aquele que tem acesso ao seu coração para te orientar, para te mostrar o caminho, para te proteger. Sabe, tem hora que Ele vai falar com a gente, mas se a gente não der ouvido para o que Ele está falando, a gente pode quebrar a cara. A gente pode, como diz o outro, se estrupiar por aí, porque deixamos de ouvir as orientações do Senhor, do nosso pastor, o pastor do nosso coração, né? Será que a voz do Senhor deixou de ser importante para você? Essa é uma mensagem de reflexão. Para pensar. Se você parou de ouvir a voz do Senhor. Tem horas que a gente entra num turbilhão de emoções, num turbilhão de coisas e é muito ruído, é muito barulho e a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Será que não é por isso que o Senhor fala em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus fala com teu Pai que está em secreto, que Ele te ouve? Tem hora que a gente não quer ou não administra o nosso tempo para ter o tempo de solitude com o Senhor, para nós ouvirmos a Ele. Mas aí a gente ouve na internet, a gente ouve podcast, a gente ouve música, mas a gente não para ouvir o Senhor. E a voz do Senhor é extremamente importante para nós. Se você não tem ouvido a voz do Senhor, eu te convido a parar. Falar com Ele, pedir perdão, porque você não tem parado para ouvi-lo. E continuar. E falar, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Cala as outras vozes. As vozes do medo, da incredulidade, né? Da ansiedade, da pressa. Silencia as outras vozes, Senhor, porque eu quero ouvir a tua. Esse é o meu recado para você hoje. Pare para ouvir a voz do Senhor. Pare para ouvir a voz do seu pastor Jesus. Faça uma oração. Senhor, eu me arrependo. Eu quero ouvir a tua voz. Me perdoa porque eu tenho dado ouvido a tudo, menos a tua voz. Amém? Esse é o recadinho de hoje. Que Deus abençoe sua vida. Compartilha para alcançar mais alguém. Beijo no coração.